Opa, mano, tranquilo? Tô passando aqui no começo do vídeo para te pedir aquele like e um belo comentário, que isso vai me ajudar muito no engajamento. Tamo junto. Komuro Takashi observa um estranho acontecimento no portão do colégio, onde ele vê um homem que está causando confusão. Um dos professores tenta expulsar esse homem, porém acaba sendo mordido e se transformando em um zumbi. Assim sai pelo colégio comendo os outros professores e alunos. Takashi vendo aquilo entra no colégio para buscar sua melhor amiga e também uma namorada garota chamada Igor Hisashi, que infelizmente, ou não, acaba virando um zumbi. Após uma série de eventos assustadores e desmonetizáveis, Takashi sua amiga se une com outras garotas e assim tentam sobreviver a um apocalipse de zumbis. Sem mais delongas, bora pro recap! O anime começa com o nosso protagonista Takashi tendo uma lembrança de quando ele era criança, onde uma garota lhe fala que será sua esposa e ainda fazem uma promessa. Uns belos anos depois, os dois já são adolescentes e acabaram de ter uma discussão sobre a garota ter repetido de ano, mesmo sendo muito inteligente. Depois dessa discussão, ele viu a garota com seu melhor amigo. Caracas. Voltando aos tempos atuais, Takagi está conversando com Takashi, onde ela o chama de idiota e fala que o semestre já começou e se ele continuasse daquele jeito, ele teria que estudar nas férias, ou até pior, repetir de ano. Por algum motivo, a garota se aproximou dele e se abaixou, assim ele acabou vendo certa coisa e assim ficou um pouco envergonhado. Ainda bem. Takagi insiste em chamá-la de idiota, e ela fala que só ficou daquele jeito porque ele tinha levado um pé na bunda da sua melhor amiga. Takashi tem outra lembrança onde a garota fala que sentia algo por ele naquela época, mas ele não percebeu e então perdeu. De repente ele olha para o portão da escola e vê um homem suspeito que está tentando entrar. Um dos professores dá uma de machão e acaba perdendo um pedaço do braço. E os outros professores pensam que ele tinha sido finalizado, porém a professora das melancias se aproxima dele e acaba perdendo um pedaço do pescoço. Legal, bem louco. Takashi vendo aquilo entra na escola correndo e vai buscar sua amiga e conta para eles que um homem tinha morrido no portão. A garota não está acreditando nele, assim Takashi senta um tapa nela, mesmo com a namorada da garota nas suas costas, e meio que o cara deu a mínima. Eles saem da sala e Takashi conta para eles o que ele tinha visto e também eles vão buscar armas. A garota fala que vai ligar para a polícia, porém uma mulher fala que eles estão tendo muitas ligações e era para a garota guardar ou ligar novamente. De repente o diretor usa o rádio da escola para falar para os alunos sobre o que tinha acontecido e manda eles evacuarem a escola, só que do nada o diretor começa a gritar e pedir ajuda. Já era. Um garoto chamado Hirano está fugindo e Takagi chega nele e fala que eles vão fugir juntos. Os alunos ficam loucos e começam a fugir. No meio da fuga, por algum motivo, um começa a socar e agarrar o outro. Os três amiguinhos estão fugindo juntos até que eles encontram Akisaka, que é um professor e ele tinha se transformado. Ele parte para cima da garota e ela o ataca e acaba perfurando seu peito. Só que ele é um zumbi e isso não funciona. A garota acaba sendo jogada no chão e seu namorado agarra o zumbi. Só que o bicho gira a cabeça e arranca um pedacinho do braço do garoto. Takashi parte para o ataque e esmaga a cabeça do zumbi, e agora ele morreu. Será? Os zumbis estão mordendo os outros alunos, em umas cenas bem desmonetizáveis. Os três sobem no terraço e resolvem ir para o observatório até a ajuda chegar. No terraço eles veem que a cidade inteira estava um caos. De repente começa uma ventania, eles veem uns helicópteros da Força de Defesa japonesa. A garota tenta pedir ajuda, só que seu namorado fala que nem adiantava a garota gritar, já que de acordo com ele a Força de Defesa nunca viria naquela cidade se não fosse uma emergência. A garota também fala que as forças de segurança não fez nada ao ver os zumbis dando umas beliscadas em umas garotas. E aqui vemos até onde uma amizade vai. Duas garotas estão correndo e uma fala que se elas ficarem juntas ia ficar tudo bem. A outra concorda e ainda fala que elas serão melhores amigas para sempre. E mano, quem foge de zumbis correndo desse jeito? De repente, uma das garotas foi agarrada por zumbis e começa a pedir ajuda à sua melhor amiga. A garota manda ela se lascar e ainda a chuta. A garota foi mordida em cenas bem zoadas por vários motivos. Vocês já ouviram falar que tudo que vai um dia volta? Então, a garota que chutou a sua amiga também virou um lanchinho. Que porra é essa, marreco? Um homem não está acreditando que aquilo era real, e assim acaba se finalizando. Os três amiguinhos estão cercados e assim resolvem subir em um lugar alto e barrar a escada. No caminho eles batem em alguns zumbis, e a garota foi derrubada e seu namorado foi ajudá-la. Depois de um tempo, Hisashi começa a tossir groselha. Takashi não demonstra muita reação, porque eles já sabem que se a pessoa for mordida, já era. Hisashi pede para Takashi ajudá-lo a se jogar do prédio para ele não se transformar em um zumbi. Takashi enrola demais, seu amigo acabou se transformando. Ele manda a garota chamada Rei se afastar de Hisashi, para assim ele esmagar sua melancia. Hisashi se levanta e vai para cima deles, e Takashi pega o seu taco e finaliza o seu melhor amigo. Caracas. Rei começa a falar que não queria ter visto seu namorado daquele jeito e que ela preferia ter sido mordida e virado um zumbi. Você é burro, cara. Takashi fala que vai descer lá embaixo e acabar com todos os zumbis, porém Rei implora para ele não ir. Takashi comenta que no dia que o mundo chegou ao fim, ele tinha finalizado seu melhor amigo e abraçou pela primeira vez a garota que ele sempre amou. Legal. A escola está um caos e Takagi comenta que um está comendo o outro. Takagi e Hirano começam a fugir. De repente eles param e Takagi pergunta para Hirano se ele queria sobreviver ou morrer. Já o nosso casal está no hall da escola ainda. Eles começam a conversar e Takashi comenta que está tentando entender o que está
estava acontecendo, Rei fala que vai ligar para seu pai policial e pede o celular de Takashi. Ele comenta que eles não tinham conseguido ligar para emergência, então provavelmente não funcionaria. Só que a garota fala que seu pai tinha lhe dado um número secreto para emergências. O pai dela atende, só que ele fica chamando ela de Takashi. E depois de falar um monte de coisas, o sinal acaba. Ela começa a chorar e comenta que seu pai nem tinha percebido que era ela no celular. Hirano pergunta para Takagi se ela não tinha um celular para eles ligar para a polícia, só que a garota é esperta e fala que não tem, e nem que se tivesse não adiantaria, já que está tudo um caos. Hirano fala para eles ligarem para a força de defesa japonesa, e a garota fala que não esperaria muito deles também, e Hirano comenta que eles podem conduzir uma operação de segurança pública sem autorização do governo, e Takagi fala que eles são iguais à polícia, e também que o Japão conta com uma população de 130 milhões de habitantes, e ela pergunta quantos desses que trabalhavam para a força de defesa, e nos piores casos, se a própria força de defesa estivesse transformada em zumbis. De repente chega um zumbi nas costas deles, e assim ele sai correndo. Na corrida, a garota comenta que ela tinha que ficar com um gordo, já que Komuro tinha sumido. Na enfermaria, um garoto finaliza um zumbi, e a doutora está meio perdida, só pela cara dela, e ainda por cima deve ser bem difícil para ela fugir. A doutora começa a enrolar pegando alguns remédios. De repente, alguns zumbis invadem a sala e vão para cima dos dois. O garoto tenta defender a doutora, porém, como já não é de se esperar, ele foi mordido. Na hora da doutora virar a refeição, uma garota chega e bate nos zumbis. Ela se apresenta como Butsushima Saeko e pergunta para o garoto se ele sabe o que acontece com uma pessoa que foi mordida. O garoto fala que sabe, e a garota assim o finaliza. Takagi e Hirano chegam em uma sala para buscarem armas. Takagi pergunta para Hirano se ele é um daqueles garotos esquisitos que se denominam como nerds militares, e o garoto concorda, e assim tem a ideia de uma arma. Os zumbis chegam na porta e Hirano começa a trabalhar na sua arma. Até a cara e a voz do menino mudou. Os zumbis invadem a sala e Hirano os finaliza com uma arma de pregos. Já o casal tem a ideia de usar uma mangueira para jogar água nos zumbis, só que a pressão é muito forte. E Takashi tem um pouco de dificuldades em mexer com a sua mangueira. Que porra é essa, marreco? Hirano fala para Takagi pegar uma bolsa com pregos para ele, só que a garota nega isso e Hirano olha para ela com uma cara e do nada muda a expressão e pede por favor. Takagi assim aceita. Takashi consegue finalmente controlar sua mangueira e os zumbis são todos jogados para longe. Hirano pergunta para a garota por que ela estava com ele e ela simplesmente fala que não é por nenhum motivo especial. E o garoto fica muito animado e começa a eliminar os zumbis. O casal sai pelo terraço eliminando alguns zumbis. Rei pergunta para Takashi para onde eles iriam agora e Takashi fala para eles irem para sua casa em busca de sobreviventes. Takashi fala que seu pai está fora da cidade e sua mãe estava dando aulas, então a casa dele estava vazia. Takagi tem a ideia de molhar um pano para distrair um zumbi. Ela fala que os zumbis não reagem quando algo atinge seus corpos, e é como se eles não tivessem sentidos e só reagissem ao som, e que também é bem provável que eles sejam cegos. O garoto pergunta se eles iam sair, então a garota fala que sim, e Hirano fala que não gosta de andar, e Takagi fala que é por esse motivo que ele é gordo. Agora todas as peças se encaixaram. Já o doutor e outra garota estão a caminho da sala dos professores para pegarem as chaves do carro. Os zumbis que aparecem na frente delas são todos golpeados, e a doutora pergunta para a garota o porquê ela não finaliza eles. E ela fala que para fazer isso, ela teria que parar de andar e os zumbis poderiam cercá-las. E por algum motivo, esses zumbis são incrivelmente fortes. E se eles te pegarem, é bem difícil você sobreviver. A doutora acaba picando num pano e a garota fala que as roupas da doutora são ruins para esse caso. E assim ela rasga a roupa da mulher. E de repente elas ouvem um barulho e vão lá ver o que era. Hirano e Takagi estão sendo cercados e o garoto manda ela atacar algum zumbi, já que a munição da sua arma estava acabando. Porém ela não quer e ainda fica brava com ele. Um zumbi chega atrás dela e Takagi apronta um berreiro e todos ouvem. O zumbi ataca e Hirano está sem prego e a garota finalmente resolve atacar um zumbi e ela pega uma furadeira e mete na cabeça do bicho e o finaliza. Já a tropa também chegou lá e acabou com os outros zumbis. E mano, aqui acontece o famoso golpe dos melões. Presta atenção. Hirano está preocupado com Takagi, porém a doutora vem correndo e lhe agride e o coitado se levanta até meio perdido. Sério? Não. Takagi se levanta e está muito brava. Olhando no espelho, ela comenta que a sua roupa estava suja e ela precisava pedir para a mamãe levar na lavanderia. Tá bom. Eles então a apoiam e a garota começa a chorar. Um tempo depois eles vão para a sala e a garota vai lavar seu rosto. Hirano se aproxima dela e pergunta se ela estava bem e ele a vê colocando um óculos e se assusta e ela comenta que as suas lentes estavam caindo. E o safadinho do Hirano gostou dos óculos, família. Takashi pergunta para a doutora Marikawa onde estava a chave do seu carro e ela fala que estava na sua bolsa. A garota pergunta se o carro era grande o suficiente para levar eles e pelo pensamento da doutora não era. Eles assim resolvem usar um micro-ônibus e o plano seria ir atrás de suas famílias e depois irem todos para um lugar seguro. Eles começam a assistir o jornal e a apresentadora fala que o governo começou a cogitar medidas de segurança contra os ataques que vêm ocorrendo. Porém, como não seria novidade, os políticos expressaram incertezas. Outra apresentadora fala que estão dizendo que houve mais de 10 mil vítimas na região de Saitama. De repente a câmera cai e eu acho que essa mulher já era. Já era.
Voltando para o estúdio, outro apresentador fala que é para as pessoas ficarem em casa e só saírem se realmente precisarem. Takashi fica bravo porque o jornal só falava isso, e Takagi fala que eles não falam muito por conta do medo, que leva as pessoas ao caos, e isso acaba levando à anarquia. No jornal também fala que a situação tinha se espalhado pela América, as autoridades tinham até evacuado a Casa Branca, eles também tinham perdido o contato com Moscou, e Pequim estava em chamas, Londres tinha conseguido manter a ordem, já em Paris e Roma a população estava saqueando as coisas, e nós aqui do Brasil não falar nada, então estamos de boa. Será? Não sei. Rei começa a comentar que daqui a pouco tudo aquilo voltaria normal, e Takagi fala que não era tão fácil assim, já que aquilo era uma pandemia, e mano, a própria doutora pergunta o que era uma pandemia. E Takagi fala que é quando uma doença contagiosa se espalha, e ela dá de exemplo a gripe espanhola de 1918, que infectou mais de 600 milhões de pessoas e matou mais de 50 milhões. Eles assim começam a falar um monte de teorias loucas, e no final resolvem trabalhar em equipe para assim terem alguma chance. Assim eles saem da sala e vão para o ataque. Takagi fala para eles só atacarem se realmente for necessário. De repente eles ouvem um grito de um bando de alunos, assim a tropa chega para ajudá-los. Eles então se unem para sair da escola. Takashi resolve testar uma das teorias de que os zumbis são cegos. Rei tenta impedi-lo, só que ela não consegue. Takashi entra no meio dos zumbis e realmente eles não o veem. E ele se aproveita e joga um tênis para longe, e assim os zumbis são atraídos e o pessoal consegue sair da escola. Porém, como sempre tem que ter alguém que faz cagada, o rapaz na descida da escada acaba batendo a sua arma, e assim faz barulhão que acaba atraindo um monte de zumbis. A tropa então sai correndo, eliminando os zumbis da sua frente. Só que infelizmente nosso amigo sortudo acabou sendo degustado. Ainda bem. Uma menina com QI de -2 vai ajudá-lo, só que eu acho que ela também foi degustada. Que porra é essa, marreco? Eles assim entram no ônibus e estão prestes a ir embora. Só que vê um grupo de alunos e um professor vindo. Uma das garotas fala que aquele professor se chamava Shido, e Rei fica meio aterrorizada. Takashi vai ajudar aquele grupo, e Rei tenta impedi-lo novamente, e ela fala que era para deixar aquele professor se lascar. Os alunos estão correndo, até que um dos alunos, não sei o motivo, está com os livros na mão, e acaba caindo e torcendo o tornozelo. Você é burro, cara, que loucura. Ele pede a ajuda do professor, só que o professor fala que então ele já era, e assim o chuta, e ainda fala que só os fortes sobrevivem, e assim os zumbis cuidam do resto, infelizmente. Eles assim saem da escola no ônibus. Um tempo depois o professor os agradece, pergunta para Busujima se ela era o líder. A garota fala que eles não têm um líder, e aquilo tudo era trabalho em equipe. Já um homem está trabalhando normalmente no seu mercadinho, e um zumbi está chegando ao seu lado, e de repente o zumbi acabou virando papinha. Uns alunos começam a arrumar encrenca, perguntando por que eles tinham que obedecer os outros. A doutora perde a paciência, para o ônibus e fala que ela não conseguia dirigir com aquele garoto fazendo birra. O cara então fala que não gosta de Takashi e vai atacá-lo. Porém, Rei o impede e fala que ele era um lixo. O professor nada confiável volta a falar que eles precisavam de um líder. E ele fala que como líder, ele iria evitar os conflitos. E os alunos burros ou até cegos batem palma. E mano, o professor acabou de abandonar um aluno ali atrás pra morrer e ninguém viu. É falta de remédio. O professor assim acabou virando o líder. E Rei não aceita aquilo e fala que vai embora. E Takashi tenta impedi-la. De repente, um ônibus pilotado por zumbis está vindo e acaba capotando e prende Rei e Takashi dentro de um túnel. Uma das garotas vai lá conversar com os dois. E eles combinam de se encontrar na delegacia às 7 horas da noite. E assim os zumbis em chamas saem do fogo e de repente Rei e Takashi saem correndo e o ônibus acaba explodindo. Do nada, um zumbi com capacete ataca Takashi e Rei o salva. Caminhando um pouco, Takashi lembra que o zumbi usava capacete e assim eles encontram uma moto e resolvem usá-la. Rei comenta que não sabia que Takashi tinha permissão para dirigir e ele fala que colegiais podem dirigir. No céu, vemos um caça fotografando a cidade que estava um caos. Até que em uma ponte nosso casal estava passando de moto e acabaram vendo o caça, que tirou uma foto dele. Após uma breve recapitulação do ocorrido, a garota perguntou para Takashi se alguém viria ajudar eles. Só que o jovem vai direto ao ponto e fala que não, já que os helicópteros passaram por cima deles mais cedo e não fizeram nada. De repente eles notaram que os zumbis estavam se aproximando e resolveram ir embora. Então vemos a polícia que estava tentando controlar a situação e mandando as pessoas não saírem de seus carros. Já os alunos do ônibus estavam aguardando o trânsito andar. O professor nada confiável, vendo que as garotas estavam assustadas, resolveu abraçá-las com essa cara aí. Sai daqui, seu demônio! Meia-noite 23 da manhã, o nosso casal estava de moto pela cidade e notaram toda a devastação que os zumbis fizeram. Ao pararem a moto, a garota comentou que não tinha nenhuma pessoa naquele local. Já o jovem fala que provavelmente ou as pessoas fugiram ou infelizmente faleceram. De repente a bela dama notou que um carro de polícia estava com os faróis ligados. Vendo aquilo, Takashi comentou que provavelmente os dois iriam presos por estarem com uma moto roubada e sem carteira. Só que mesmo assim eles resolveram se aproximar e viram dois policiais que tinham perdido a vida. A Rei se aproximou da viatura e pegou a arma do policial.
para os dois conseguirem se defender. E o jovem só sabia usar aquela arma graças a alguns programas policiais que ele assistia. Ao olhar na arma, o Takashi notou que eles só teriam 5 balas para usarem, mas a Rei acabou pegando mais 5 com outro policial, ou seja, eles provavelmente nem atiraram. É verdade. O Takashi, vendo o jeito que a garota estava agindo, ficou impressionado, mas a garota fala que já tinha visto a arma do seu pai. Após dois irem em frente, um zumbi acabou saindo da loja. O casal acabou parando em um posto à procura de gasolina para a moto, mas a Rei perguntou para o garoto se ainda teria gasolina. Com isso, Takashi fala que os postos normalmente têm gasolina suficiente para abastecer 1000 carros. Ao olhar para a bomba, o jovem notou que eles precisavam de dinheiro para se pôr a gasolina. No entanto, Takashi não tinha dinheiro, e com isso a Rei chamou de imprestável. Após ouvir isso, ele ficou bravo e pediu desculpas para ela, pelo fato de ele não ser o Hisashi. Assim, os dois continuaram com a briga. No entanto, a garota também não tinha dinheiro, assim o jovem teve que entrar na loja de conveniência e roubar o caixa. Já a Rei estava comentando que ela deveria parar de importunar o garoto. No entanto, alguém estava chegando por trás dela. Com isso, a garota deu um grito e o jovem foi ajudá-la. O homem que já tinha enlouquecido colocou a faca no pescoço dela e comentou com o jovem que ele tem uma namorada muito bonita, só que o Takashi mandou ele soltá-la. No entanto, o maluco comentou que para ele sobreviver nesse mundo louco, ele precisa de uma mulher. Então o homem conta que tinha enlouquecido, já que toda sua família tinha se transformado em zumbis, e ele teve que eliminá-los. Aproveitando a distração do homem, a Rei tentou fugir. No entanto, ele segurou lá e começou a fazer coisas. Ele é mau. É claro. E ainda comentou que o jovem deve relaxar com ela todas as noites. Assim mandou ele soltar o taco. Ao fazer isso, o taco acabou causando barulho que atraiu alguns zumbis. Após ver a sua amada sendo ameaçada várias vezes, o jovem perdeu a paciência e colocou a sua arma no peito do homem. Mas ele questionou o garoto, falando que se ele fizesse aquilo, o poço poderia explodir. Mas o Takashi não ligava para isso. Ele não iria deixar aquele homem fazer nada com a sua namorada. Olha que bacana. Com certeza. Assim ele puxou o gatilho e o homem caiu para trás. Notando que os zumbis estavam próximos, o casal foi embora. Já o homem foi devorado. E morreu. Em um aeroporto, o piloto do avião tinha consultado os passageiros e estavam todos bem, sem infectados. Assim eles estavam prontos para a decolagem. No entanto, alguns zumbis apareceram na pista, porém uma sniper eliminou todos. Ao levantar, a mulher comentou que seus balões estavam dormentes, depois de ter ficado por tanto tempo deitada. Não perdendo a oportunidade, seu parceiro se ofereceu para massageá-los. No entanto, ela só permitiria se ele atirasse melhor do que ela. Eu sou safadão. É mesmo? Sei lá. Assim o avião decolou e a mulher então comentou que queria voltar para a cidade, já que ela tinha uma amiga lá. Voltando ao ônibus, o Hirano e a Takagi estavam conversando sobre algum lugar seguro, porque eles poderiam ir. A garota comentou que as áreas com grande concentração de soldados americanos ou oficiais da Força de Defesa provavelmente já estavam com a situação controlada, e eles não permitiriam a entrada de pessoas, já que isso poderia acabar com toda a área segura. Já o professor estava fazendo carinho em uma das suas alunas. Dá uma cadeia. É claro. De repente, a Takagi comentou que seria mais fácil o Takashi estivesse lá. Ouvindo isso, Hirano questionou se ela estava gostando do prota, e claramente ela negou isso, mesmo sendo mentira. Estando tudo um caos, vemos um homem louco acabando com zumbis. O Takashi, vendo aquilo, falou que as ruas estavam muito perigosas, por isso eles iriam atravessar aquilo e seguir em frente. Após os loucos os verem, eles começaram a atirar, só que erraram os tiros. Após dois chegarem na ponte, eles notaram que não atravessariam tão cedo, por isso iriam por outro caminho. Na ponte, vemos a polícia eliminando alguns zumbis, e ainda falando claramente que não era para ninguém tentar atravessar, senão seriam repreendidos. Só que 4 adolescentes com QI baixo tentaram atravessar, porém foram repreendidos com jatos d'água e acabaram caindo da ponte. No ônibus, o professor começou a fazer um discurso bem ruinzinho e falou que se eles ficassem juntos, provavelmente iriam conseguir sobreviver. A equipe, vendo aquilo, comentaram que o professor parecia um religioso recrutando o povo. Os alunos, ouvindo as baleias do professor, estavam adorando. É falta de remédio. É verdade. Voltando ao grupo, eles começaram a falar a localização das suas casas. A Takagi comentou que morava na mesma região que o Takashi, só que do outro lado. Já o Hirano fala que seus pais não moram nessa região, no entanto, ele seguiria a Takagi até o fim do mundo. Que fofinho. É verdade. Uma das garotas perguntou onde que estava sua família. Hirano fala que seu pai estava em Amsterdã a negócios, já que o Goro é um comerciante de joias. Já a mãe dele era designer de moda e estava em Paris. Caraca. O Shido viu a conversa deles e os questionou, mas a garota comentou que eles não estavam em uma excursão, portanto não precisavam de ficar junto com ele, e ainda contarem seus planos. O professor então falou que já que eles queriam isso, eles poderiam ir embora. Já a médica do grupo não poderia ir embora não, já que ela seria vital na equipe. Tá bom. O Shido começou a se aproximar do grupo, mas o Hirano não deixou e acabou tirando um prego no professor, e falou que ele tinha errado por querer, já que na escola ele sempre foi tratado mal pelo professor, portanto para eliminar ele seria um tapa. Assim ele saiu do ônibus e seguiu seu caminho. Já os alunos que ficaram com o professor, eu sinto muito. Mentira.
O casal então acabou chegando em outra ponte, no entanto também estava bloqueada, só que eles precisavam atravessar de alguma maneira para o outro lado. De repente os dois ouviram um suposto tiroteio, já o grupo estava enfrentando alguns zumbis. Do nada o casal chegou de moto para ajudá-los, assim estando todos reunidos, eles acabaram eliminando todos os zumbis. Mais tarde eles começaram a conversar e aproveitaram para olhar a velocidade da água, mas decidiram não atravessar. De repente a médica comentou que eles deveriam descansar, e ela sabia de um lugar próximo que era a casa da sua amiga. Além de ter uma ótima vista, a amiga também tinha um carro enorme, parecia um tanque. Ouvindo isso, Takagi fala que seria ótimo tomar um banho quente. Já o Hirano também adorou essa ideia. Estranho. Com certeza. Então a médica montou na garupa do jovem e os dois foram para o apartamento. Pouco tempo depois toda a equipe foi. Já de cara as garotas foram tomar banho e meu amigo, que apelação foi essa? Isto é a maior... Já os dois jovens estavam tentando abrir um armário, e ainda comentaram que as garotas estavam se divertindo. Após abrirem, os dois viram um completo arsenal lá dentro, e o Hirano ficou muito feliz. Assim, os dois começaram a carregar os pentes, até que o Hirano revela que um tempo atrás ele foi para a América e treinou por um mês inteiro, no campo de tiro. Estando seguros, os dois amigos começaram a se perguntar quem que era essa amiga da Shizuka, por conta do arsenal que ela tinha dentro de casa. O Hirano assim comenta que a amiga trabalha para as forças especiais do governo. Ouvindo isso, Komuro fala que tudo se resolve quando a pessoa trabalha para a polícia. Mais ou menos. Na varanda da casa, o Komuro estava observando ao redor. Já em uma ponte, as forças de segurança estavam mandando as pessoas se afastarem. Claramente a imprensa estava duvidando da eficácia da tática de cerco da polícia. O chefe estava conversando com seu superior e claramente foi um papo complicado, já que a polícia não tinha um efetivo suficiente para aguentar tudo aquilo. Além disso, eles tinham como missão manter a ordem e poderiam fazer qualquer coisa para isso. Voltando à casa, o Komuro ligou a TV e viu que tinha um homem falando que o abuso do poder da polícia era inaceitável, e ele conseguiu reunir uma multidão de protestantes contra a polícia. Os protestantes acreditavam que esse apocalipse tinha se iniciado após um vazamento de uma arma biológica que foi desenvolvida pelo governo dos dois países. Vendo aquela pataquada, os dois não acreditavam que isso era possível. Na ponte, alguns zumbis estavam se aproximando e os policiais atiraram, mas com essa mira... É lamentável. Do nada, uma mulher apareceu carregando seu bebê que tinha sido infectado, e ela pediu para os policiais ajudar, porém a criança se transformou e mordeu a sua mãe, e isso fez ela virar um zumbi. Assim o policial finalizou a moça. Vendo aquilo, um dos malucos começou a falar que a polícia estava contra os cidadãos. Com aqueles protestantes atrapalhando o trabalho da polícia, o chefe se aproximou educadamente e os mandou ir embora, porém o lunático não queria sair. Com isso o policial finalizou, e as pessoas foram à loucura. Em casa, a loira se aproximou toda animada e deu um beijinho no Hirano. Vendo que a mulher não estava normal, Komuro a levou para descansar. Porém, a mão dele escorregou e acabou... De repente, ele encontrou a sua amiga de infância e ela também não estava muito bem. Do nada, a garota caiu no chão e comentou que estava exausta, já que o mundo tinha virado uma loucura. E ela não estava conseguindo entrar em contato com seu pai. E além disso, o namorado dela faleceu. Assim, o Komuro colocou a loira para dormir. Na cozinha da casa, o Komuro foi buscar um refri na geladeira e viu a Sayiko cozinhando. Só que ela estava com uma roupa meio complicada. Isso deixou o jovem meio assustado. Porém, a garota comentou que ela confiava totalmente nele e no Hirano para defendê-las. Então a Rei começou a chamar o garoto, e a Sayiko mandou ele ver o que a garota estava querendo, já que de acordo com ela, é nesse momento que as garotas estão mais indefesas. É mesmo? Sei lá. Na varanda da casa, o Hirano estava se lembrando do beijo e ficou animado. Assim, o Komuro foi conversar com a Rei e ela estava falando do Hisashi, já que ele era o namorado perfeito que sempre estava ao lado dela, quando a mesma precisava. Mano, imagina só a situação do Prota, ouvindo a garota que ele ama falar do namorado falecido, triste. E não durou muito tempo, já que o Komuro perdeu a paciência e mandou ela ficar quieta. E ainda comentou que a Rei estava falando do Hirano toda santa hora. Com isso, o jovem fala que ele não era o Hirano e que o mesmo tinha falecido. Ouvindo aquilo, a Rei mandou ele não falar do falecido. E assim começou todo um clima romântico, mais puxado para zeração, mas deixa quieto. De volta na ponte, os policiais autorizaram alguns maquinistas a atropelarem zumbis. Já o chefe acabou desistindo. Voltando ao casal, o Komuro pediu para a garota parar com aquilo, já que isso iria deixar ele animado. Esse cara é um guerreiro. Do nada, um cachorro começou a latir e os dois amigos saíram na varanda e viram uma multidão de zumbis se aproximando da casa. Com todo aquele caos, as pessoas estavam aterrorizadas e o anime apelando como sempre. Na rua, vemos o maluco mandando azeitonas pra cima dos zumbis, porém as balas dele caíram no chão e ele virou lanchinho. Vendo aquela situação, o Komuro estava querendo pegar uma arma para atirar nos zumbis, porém os seus companheiros comentaram que os zumbis reagem ao som, portanto o jovem não poderia atirar. Dentro de casa, Sayiko apagou as luzes da casa e mandou o garoto se acostumar com esse novo mundo, e que nesse mundo caótico, o jovem não conseguiria sobreviver sendo um cavaleiro. Após isso, o garoto foi para a varanda observar e viu alguns zumbis fazendo um lanche.
Porém, de repente, ele viu um homem com uma criança, e esse homem era o pai da menina, e ele bateu na porta e pediu para os moradores deixarem os dois entrar. Só que eles não deixaram. Assim, querendo proteger a sua filha, o papai ameaçou e falou que iria derrubar a porta. Com isso, eles deixaram os dois entrar, mas acabaram enfiando uma peixeira no pai, e assim ele felizmente faleceu. É lamentável. Com o choro da criança, os zumbis começaram a se aproximar e iriam atacar a garotinha, porém o Hirano finalizou os zumbis que se aproximavam dela. Vendo que o garoto tinha feito, Komuro perguntou por que ele tinha atirado. Com isso, o garoto fala que ela era apenas uma menininha. Assim, o Komuro resolveu salvá-la enquanto o Hirano dava cobertura. Na descida da escada, o garoto pediu para Rei vigiar a porta da casa, e ele iria de moto salvar a garota. Na saída da casa, Rei deu para ele uma arma, para ele se defender. Então ele subiu na moto e saiu acelerando, com uma música sinistra no fundo. No caminho, o garoto passou ao lado dos zumbis, que foram finalizados pelo Hirano. Ao chegar na casa que estava a garota, ele acabou capotando a moto, mas mesmo assim ele finalizou alguns zumbis que iriam atacar a menininha. Na casa, os garotos se aproximaram do Hirano e mandaram ele se preparar, já que com todo aquele barulho, eles teriam que abandonar aquela casa. O Komuro pegou uma florzinha e deu para a garota, para que assim ela se despedisse do seu pai, que realmente foi um pai exemplar e faleceu protegendo a sua filha. Então os garotos estavam preparando o carro para se eles fugirem, e o garoto estava levando a garotinha nas costas, por cima do muro, até que em um momento eles foram cercados, porém a equipe chegou atropelando os zumbis. E quando o Hirano finalizava os zumbis com a arma, a Saeko estava batendo neles. Assim, o Komuro e a garota entraram no carro, ou melhor, no teto, e eles foram embora, e iriam atravessar o rio. Em um avião, vemos que toda a equipe de segurança do presidente tinha sido mordida e estava fazendo um caos no local. Assim, os conselheiros pediram para o chefe de estado se esconder na sala secreta, já que eles tinham que conter os outros países que queriam lançar mísseis no país específico. Então o homem acabou se transformando e teve que ser neutralizado. Já o nosso grupo estava cantando a música Reme Reme Seu Barquinho enquanto atravessavam um rio de carro, e o Takashi e as outras garotas estavam dormindo, mas tiveram que ser acordados, já que eles tinham atravessado o rio. Ao tomar um beliscão, o Prota acabou acordando e tomou um susto, já que uma das garotas estava do seu lado, babando. Ao saírem do carro, as garotas foram trocar de roupa, enquanto isso o Hirano estava ensinando o Takashi a manusear uma escopeta. Após as garotas se trocarem, os dois jovens e o cachorro ficaram assustados ao ver elas daquele jeito. Assim, todos entraram no carro novamente e foram para o próximo ponto. No caminho, acabaram encontrando alguns zumbis e também um arame no meio da pista, que quase fez eles capotarem o carro. E nessa capotagem, a Rei acabou caindo e os zumbis iriam devorá-la. Porém, o Takashi pulou na frente da sua amada e começou a eliminar zumbis, com a ajuda da equipe. Mas chegou a um ponto onde eles foram cercados, e o Takashi tinha desistido, já que para ele, pelo menos morreria junto com sua amada. Só que por algum motivo que eu prefiro não entender, o jovem acabou usando a Rei como posição para a arma. E assim eles voltaram a eliminar os zumbis. E se tinha uma coisa que eu tinha dúvida que esse anime adorava, agora eu tenho certeza. De repente, alguns bombeiros apareceram para ajudá-los, e junto estava a mãe da Takagi. Mas com aquela confusão, o grupo teve que se separar. O casal estava correndo para a cidade, até que o Prota resolveu parar em uma loja para roubar uma moto, e também para Saeko pegar algo caso ela precise. Mas dois acabaram encontrando um veículo mais interessante e ficaram com ele mesmo. Após andarem um pouco pela cidade, os dois resolveram usar o modo anfíbio do carro na água, e a Saeko acabou se molhando. Seguindo no rio, os dois foram parar em uma pequena ilha, e a Saeko acabou espirrando. Com isso, o jovem a deu uma roupa, mas ao vê-la, ele ficou todo tímido e a perguntou se ela gostava de alguém. Só que a donzela comenta que gosta de um garoto. Tá bom então, né? Aproveitando que os zumbis tinham se deslocado, os dois saíram da ilha e foram dar uma volta na cidade, e o jovem acabou jogando o carro na fonte. Com isso, a Saeko questionou se ele gosta de deixar as garotas molhadas. Só que aquilo era tudo um plano para atrair os zumbis usando o barulho. Enquanto isso, a garota batia neles. E ela não é humana, hein? Até mesmo o Prota ficou impressionado com as habilidades da garota. No entanto, ela acabou ficando parada no momento que apareceu algumas crianças zumbis, e o jovem teve que salvá-la. Em uma casa abandonada, os dois esperaram até amanhecer. A Saeko vestiu novamente seu uniforme, que agora estava seco. Então eles pararam para conversar, e a Saeko lembrou da pergunta que ele tinha feito mais cedo, sobre gostar de alguém, mas agora ela fala que ela ainda não teve coragem de se declarar para esse garoto. A garota o questiona se esse garoto aceitaria, sabendo que ela já finalizou alguém. Ao ouvir isso, Takashi ficou preocupado, e a Saeko conta que uns 4 anos atrás, um homem atacou e ela teve que usar a sua espada para se defender. Com isso, acabou quebrando todo o agressor, e ele veio a óbito.
Com todo aquele clima pesado, Takashi pegou na mão dela e aparentemente os dois se beijaram. No dia seguinte, os dois saíram da casa. No entanto, um monte de zumbis os cercaram, e a Sayako estava traumatizada pelo seu passado. Só que o Komura deu um gás, falando que iria sempre protegê-la, e se ele apertar mais um pouco, eu tenho quase certeza que vai estourar. Mas beleza. A Sayako ficou animadaça e deu um pau nos zumbis. Após finalizar todos, os dois estavam correndo, até que a garota pegou na mão do Prota e o perguntou se ele aceitaria a responsabilidade, e ele disse que sim. Ele vai ter que ser um guerreiro, viu? Já de tarde, os dois chegaram na casa da Takagi e entraram para dentro. Em um dia qualquer, o Takashi estava ajudando a loira, com um negócio envolvendo a Rei, que é bem duvidoso, e isso deixou a Rei brava com ele, o que fez ele ser expulso do quarto. No primeiro andar, Takashi viu dois homens com dificuldades em levar uma caixa, e assim resolveu ajudá-los, porém os homens negaram a ajuda dele. Então a maluca apareceu com uma roupa diferente, que fez o Takashi ficar tímido e comentar que ela estava muito bonita. E do nada os dois começaram a rir, e a Alice apareceu toda animada. Isso fez o Prota comentar que ele estava feliz porque a pequena estava bem naquele local. De repente ele ouviu uma discussão e era Takagi com a sua mãe. Os dois iniciaram uma conversa sobre aquele local, já a Takagi foi conversar com o Hirano, que estava muito animado, e a garota mencionou que manter aquele local funcionando demanda de muita tecnologia e funcionários, e a mãe da garota estava preocupada com a possibilidade deles não derem mais conta de manter tudo aquilo. Voltando à garagem, o Hirano estava com uma arma, o que fez o Matu comentar que aquilo não era um brinquedo, para ficar na mão de uma pessoa sem responsabilidades. Mas antes que a situação ficasse tensa, Takagi chegou e mandou o homem ir embora, e ela explicou para o Hirano que a maioria das pessoas ali são adultos, e que para esses adultos, os jovens ali eram apenas jovens sem responsabilidades. Mais tarde, todo o grupo se uniu para conversarem sobre o próximo passo deles, já que aparentemente eles só tinham duas opções, que era deles se unirem com toda a equipe da propriedade ou seguirem por aí sozinhos. O Takashi comenta que os pais da Takagi são incríveis, por terem construído tudo aquilo muito rápido. Do nada, a Takagi ficou maluca e comentou que seus pais são mesmo incríveis, e até mesmo abandonaram ela no meio dessa loucura. Isso fez Takashi pegar ela pelo colarinho e comentar que as coisas ruins não tinham acontecido apenas com ela, e que aconteceu com todos eles, porém, ela tinha certeza que seus pais estavam vivos, já eles não sabem. Isso fez todos ficarem em silêncio, mas tudo ficou tranquilo, até que alguns caminhões começaram a se aproximar da mansão, e quem estava no comboio era o atual mestre da família, ou seja, o pai da Takagi. O homem apresenta para as pessoas o seu grande amigo, que acabou se transformando em um zumbi, após ser mordido ao tentar salvar algumas pessoas, e para o papai, se sacrificar tanto para salvar alguém era a coisa mais nobre que um homem poderia fazer, porém esse não era mais o seu amigo, por isso ele teve que fazer um transplante. Falecer. O pai também comenta que se aquelas pessoas querem viver, terão que lutar, e ele até mesmo falou isso, o que me fez lembrar de algo na hora. Nossa! Voltando ao grupo, Hirano ficou bravinho com eles e simplesmente saiu correndo. Do nada, geral tá perdendo as estrebeiras, mas o Prota foi atrás tentar conversar com ele. E a Alice também foi. Pensando bem, nós estamos no apocalipse, e ela se chama Alice. Será? A garotinha, com a sua inocência, fala para Takashi conversar calmamente com Hirano. Assim ela foi falar com ele sozinha. Já o Takashi teve uma lembrança de quando ele estava no segundo ano do ensino médio, e os alunos estavam animados para as férias. Porém, o professor acabou contando uma história diferente. Em 1788, um navio de guerra britânico chegou ao Tahiti após uma viagem complicada, mas após 6 meses o mesmo navio zarpou. Após mais um mês, um grande motim se instaurou, já que o comprometimento da tripulação tinha sumido, após eles ficarem muito relaxados no Tahiti. Voltando à realidade, o Prota comenta que atualmente eles estavam no Tahiti. De repente, a futura eliminadora de zumbis veio correndo e falou para o Takashi segui-la, já que Hirano estava em perigo. Assim, vemos que o jovem tinha pegado algumas armas, e isso deixou os homens alterados, e eles iriam bater no garoto. Porém, Soichiro chegou lá para resolver essa bagaça. Inicialmente ele perguntou para Hirano se ele iria devolver aquelas armas, e o jovem falou que não. Então todo o grupo chegou para protegê-lo. Até mesmo a Takagi falou que o jovem veio protegendo esse tempo todo, coisa que seu próprio pai não tinha feito. No meio do mato, vemos um homem conversando com o professor Shido por meio de um rádio comunicador, onde o garoto disse que provavelmente eles iriam aceitar aquele grupo de malucos, que eu nem falo que coisa estava acontecendo aqui, senão já sabe, né? É claro. Em um ônibus, aquele grupo de alunos estavam ouvindo o Shido falar lorotas, e eles estavam meio possuídos, já que um aluno foi expulso do ônibus e acabou devorado, e olha o que eles fizeram.
Nossa senhora! Voltando à mansão, algumas pessoas não estavam acreditando que o mundo estava acabando e a Takagi teve que fazer um discurso explicando o assunto. Mas para as pessoas, a família dona da mansão só estava querendo os controlar à força. E assim eles começariam uma rebelião para tomar o poder e acabar com a violência contra as pessoas, que são zumbis. Então Hirano comentou que os humanos são cegos e só enxergam o que querem. E meio que isso serviu para Takashi pensar no seu passado. E isso fez ele aceitar o fato daquilo tudo. E por ele ter aceitado, os Zoe já o consideravam como um excelente líder. Já o chefe da família estava dando um presente para a espadachim, que era uma bela espada. Tudo isso no intuito de fazer ela proteger a Takagi. O Takashi estava no quarto pensando no que tinha acabado de acontecer, até que a Ri chegou no quarto e os dois começaram a conversar. De repente a Ri divulgou um grande segredo das garotas. De acordo com ela, as garotas gostam de garotos bonitos e que as tratam bem. Sério? É claro. O Takashi comenta que ele estava lascado então, porém a Rei fala que atualmente ele estava diferente, já que ele tem momentos em que ele parece ser muito patético, já em outros ele é muito corajoso. Por esse motivo que ela queria ficar com ele e iria fazer o que for preciso para isso. Assim o clima começou a esquentar e o Takashi fala que ele não sabia se estava feliz ou tenso. Do nada a Rei fala que as mulheres gostam do duro. É assim, algo aconteceu, mas nem eu sei. Em uma noite chuvosa, o Shido com seu grupo chegou no portão da mansão e usaram uma mulher para convencer os guardas a deixarem eles entrarem. Mano, olha a cara desse ser. O Takashi resolveu ir atrás dos seus pais e contou isso para o mestre da família, que o disse que ele teria que voltar em 2 dias, já que eles estavam partindo daquela propriedade. Pouco tempo depois, o Proto estava pronto para ir e todos se reuniram no primeiro andar, até que do nada a Rei sacou a sua arma e saiu correndo para cima do Shido. Assim o anime nos mostra o que aconteceu. No passado, o pai do Shido era um governador e seu filho sempre achou o homem um egoísta, já que o mesmo tinha abandonado a sua mulher, e ela acabou desistindo. Já na sua fase adulta, o professor recebeu uma ligação de um homem que reclamou de um policial, e era para o Shido dar um susto na filha desse policial, que era a Rei. Então por esse motivo que ela odeia esse miserável, mas não aconteceu o que eu pensei. Ainda bem. É claro. Simplesmente o Shido tinha manipulado as notas dela, o que fez com que a garota repetisse de ano, e seu pai ficou triste com isso. Por isso que ela estava querendo finalizá-lo, e até mesmo o mestre da família apoiou. Mas a Rei não teve coragem de fazer isso, e o grupo acabou sendo expulso da mansão. Em um submarino, o capitão iniciou um ataque contra alvos terrestres. Vendo a posição do capitão, a força de combate marítima também lançou alguns mísseis. Só que o último navio acabou perdendo contato e não disparou. Assim vemos que todos acabaram virando zumbis. Mas os mísseis acabaram caindo e devem ter finalizado uma boa galera. Já a Loirona tinha se lembrado do número da sua amiga e elas acabaram conversando. No entanto, do nada o celular queimou e eles viram um enorme clarão no céu que desligou todos os aparelhos eletrônicos, até mesmo o marca-passo de um homem. Já o grupo da bagunça acabaram batendo a van. Assim a Takagi nos explica que esse clarão foi um ataque conhecido como Enai, que é uma explosão nuclear de altitude elevada, onde basicamente a explosão nuclear com raios gama fazem com que os elétrons sejam repelidos às partículas da atmosfera, causando um efeito Compton, onde os elétrons dispersos são atraídos pelo campo eletromagnético da Terra, o que cria um grande pulso eletromagnético que desliga todos os componentes eletrônicos. Resumindo, nenhuma tecnologia funcionava mais. Assim os zumbis começaram a invadir a propriedade, e o mestre resolveu fechar o portão da mansão. Até mesmo a mãe da família iria lutar, e o Hirano gostou. Mama, ué. Mas o portão acabou cedendo e tudo virou uma anarquia. Até mesmo a defensora foi atacada, e olha o que a defensora fez. Mas não foi suficiente, e o grupo teve que eliminar alguns zumbis, porém todos resolveram abandonar aquela mansão, e o Soichiro pediu para o Hirano cuidar da sua filha, mas a Takagi não gostou muito disso e teve que tomar um tapinha. Após todos se acalmarem, a mamãe deu um abraço na Alice e comentou que ela também era sua filhinha. Achei fofo. Então nosso grupo seguiu em frente quando os adultos cuidavam dos zumbis, mas o carro que tinha proteção contra o pulso ainda não estava pronto para rodar e o mecânico precisava de mais tempo. Beleza, então voltamos ao combate, e até mesmo a futura eliminadora de zumbis fez o seu trabalho. É impressionante. Ué. Pouco tempo depois o carro estava pronto e eles iriam partir, porém o mecânico não queria ir, já que a mulher de seus sonhos estava com um grupo. Assim eles saíram com o carro e fizeram algo inacreditável.
É impossível. Eu sei. E seguiram na procura atrás dos pais do Takashi e da Rei. Após os mortos estarem ressuscitando e atacando os vivos, os zumbis começaram a se multiplicar rapidamente e acabaram dominando o mundo inteiro. E na tentativa de sobreviver nesse mundo devastado, o nosso grupo estava lutando e fugindo. É assim seguidamente, até irem parar em uma ilha abandonada no meio do nada. E o Kurano nos explicou como eles tinham ido parar lá. Basicamente eles pegaram um barquinho e saíram navegando, mas como navegar é muito tedioso, eles resolveram parar em uma ilha próxima. E a Rei comentou que finalmente eles tinham achado um local realmente seguro, já que os zumbis não conseguiam atravessar o rio. Bem, pelo menos por enquanto. Mas seria difícil sobreviver lá sem uma construção. No entanto, a baixinha acabou vendo uma casinha lá e eles foram vê-la e resolveram usá-la como um teto provisório, já que lá dentro tinha água para eles sobreviverem. No entanto, estava com falta de comida e por algum motivo só tinha roupas de banho. Por isso que o Takashi estava usando essa roupa duvidosa. Já o Hirano, bem... Agora falando das garotas, YouTube é apenas um anime e isso é um biquíni. Então tá bom então. Cagão. É claro. O Hirano vendo a Takagi achou ela linda e a Saeko também chamou a atenção do Takashi. Já a doutora não me ajuda muito. No entanto, para os dois palermas estava ótimo. Até que a Rei comentou que atualmente eles estavam com falta de alimentos. Infelizmente as garotas são muito frágeis para irem caçar. Por isso elas fizeram um joguinho só para enganar os dois garotos. Então enquanto elas se divertiam no mar, os dois estavam caçando alimentos. E não é novidade para ninguém, mas o Hirano conseguiu pegar vários peixes. Já o Takashi estava tentando pegar alguns cocos com essa cena. No final da tarde, o Takashi voltou sem nada, mas o Hirano pegou vários peixes. As garotas ficaram felizes. À noite, eles acenderam uma fogueira e começaram a assar os peixes. No entanto, todos começaram a sentir um soninho, e a doutora finalmente usou seu conhecimento e disse que tinha um cheiro de hortênsias no ar, que causa um efeito alucinógeno na pessoa. Só que agora já era tarde, todos já tinham inalado o cheiro e deu uma louca no Hirano. Meu Deus. Mas o Takashi inicialmente não estava sendo afetado, porém as garotas o atacaram e a Saeko puxou ele para o meio da floresta. No meio da selva, a Saeko perdeu o controle e acabou beijando o jovem. Depois disso... No dia seguinte, a Takagi voltou ao normal e viu os outros fazerem coisas duvidosas, e a Ria e a Saeko estavam juntas. Após voltarem ao normal, eles acabaram achando o Takashi sendo atacado por zumbis e ficaram sem acreditar. Pera aí, se a Saeko estava na praia, então quer dizer que o Takashi... Não acredito. Pegou o zumbi. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, isso vai me ajudar muito. E você sempre receberá nossos vídeos novos. E não esqueça de comentar caso você tenha gostado desse resumão. E caso você queira me apoiar ainda mais, eu te convido a se tornar um membro aqui do canal. Com isso você terá alguns benefícios exclusivos. Até o próximo vídeo, vocês, falou e fui!